Sim, porque com o enfraquecimento da economia, a alternativa reformista, né, que seria a continuidade do governo Temer do ponto de vista econômico, ela fica prejudicada. Porque ninguém quer levantar a bandeira, né, que foi, digamos, ou que tentou ser empunhada por um governo que se enfraqueceu. Isso politicamente, eleitoralmente, é muito ruim, né? Então, por isso que nós não estamos vendo, na ausência dessa candidatura de centro mais forte para chegar ao segundo turno, nós não estamos vendo até agora nenhum dos dois extremos, nem a direita nem a esquerda, empunhando de fato a bandeira, digamos, das reformas fiscais, né? Porque essa é uma bandeira desse governo, do governo que hoje está se encerrando. Na verdade, quem deveria estar levantando essa bandeira era alguém do centro, né? Seja o Geraldo Alckmin, o Henrique Meirelles, ou alguém, né, mais alinhado com o centro, que também esteja mais alinhado com uma agenda reformista, né? E de fato é isso que vai definir o crescimento econômico do ano que vem. Ou seja, a ausência ou não, né, a presença ou não de uma agenda reformista a partir de janeiro é que vai praticamente determinar o cenário econômico de 2019 em diante, né? Se o candidato que ganhar as eleições não levantar a bandeira das reformas, provavelmente ele vai sepultar qualquer expectativa de crescimento econômico mais sustentado para o Brasil durante os próximos anos. Sim, sem dúvida, porque nós estamos chegando num ponto, né, se nós olharmos a questão fiscal, é o principal problema hoje do Brasil, né? A dívida pública ela não para de crescer, o governo tem déficit nas suas contas, né, ou seja, não existe mais o chamado superávit primário, pelo contrário, o governo ele está tentando diminuir o seu déficit. Tivemos aí recentemente uma chamada pauta-bomba que foi aprovada no Congresso, 63 bilhões a mais de gastos que estão sendo pendurados na conta do contribuinte, e o governo não tem assim, de onde tirar mais coelho dessa cartola, né? Então a questão fiscal é uma condição necessária. Sem ela, razoavelmente equacionada, a confiança dos agentes econômicos não retorna. Pelo contrário, nós vamos começar a ver fuga de capitais, né? Porque o país passa a sinalizar aos investidores que não irá conseguir controlar o endividamento do setor público a médio e longo prazo, né? Se essa narrativa, se essa possibilidade ficar quanto mais essa possibilidade fica, digamos, real, né, mais os mercados vão estressar as suas posições em relação ao Brasil, né? Ou seja, isso significa o quê? Significa dólar disparando, significa bolsa despencando e significa economia de novo entrando em recessão, né, por falta de investimento, né? Então é importantíssimo, né, que essa possibilidade seja cada vez mais afastada, né? Porque se o próximo presidente não fizer o ajuste fiscal, quem vai fazer é o mercado. E o mercado faz do jeito dele, né? Como fez na Grécia, como fez na Argentina, como fez no México há décadas atrás. Ou seja, é um ajuste fiscal que passa ou pelo calote parcial da dívida, né, da dívida interna e também da dívida externa, ou passa pela hiperinflação, né? Essas seriam as alternativas, né, que estão colocadas para o próximo governante. Ou se faz o ajuste fiscal da forma correta, né, ou então nós vamos para uma das duas soluções, né? Porque alguma solução sempre é encontrada, né? O problema é que a do mercado é na veia e traumática. Aí teremos um calote grego, argentino, ou então uma hiperinflação argentina, mexicana, enfim. Essas são as opções. Estamos chegando nesse limite, ou seja, a situação fiscal no momento atual ela é insustentável, né? Então alguma medida, né, algum posicionamento do próximo governo terá que ser tomado. Caso não seja tomado, o mercado vai fazer o ajuste da forma dele. Sim, porque se de fato nós elegermos, né, um presidente, um governo que não esteja comprometido com o ajuste fiscal, imediatamente o mercado vai fazer o ajuste pela via dolorosa, né? Colocando o dólar em outro patamar, colocando a inflação em outro patamar, calote da dívida interna, né, ou seja, ausência de pagamento. E isso, quando acontece, a história sempre mostrou.
joga as economias em profundas recessões. Então, teremos um chamado duplo mergulho, que é aquilo que os economistas sempre falam, né? O chamado double dip, ou seja, nós saímos de uma recessão longa, 2015, 2016, colocamos um pouco a cabeça para fora d'água, mas por falta de uma agenda fiscal, mergulharíamos numa nova recessão, ou seja, um segundo mergulho, e aí, assim, sem saber exatamente quando poderemos sair de novo dessa situação. Veja, a reforma trabalhista, ela tem o objetivo, assim, de tornar a contratação mais aderente com o ciclo da economia, né? Porque no Brasil, né, dada a legislação, né, que ainda vigora, né, em grande parte, na sua grande parte, é uma legislação arcaica, anacrônica e muito rígida. Ou seja, no Brasil, você precisa acumular vários meses ou vários trimestres de crescimento econômico para encorajar o empresário a voltar a contratar ou aumentar a contratação, né? Dado justamente os custos de demissão que existem na hora que a economia inverte a sua tendência, quando ela entra em estagnação ou recessão. Os custos de demissão acabam inibindo uma contratação maior. Então, o mercado de trabalho no Brasil sempre andou muito atrás da economia, né? Você tinha que acumular vários meses de crescimento para o mercado de trabalho reagir, ou seja, aumentar as contratações. A reforma trabalhista veio tentar colocar essa situação mais ou menos mais flexível, digamos, essa correlação. Ou seja, fazer com que as contratações cresçam mais ou menos junto com a economia, né? Então, a reforma trabalhista ela não tem um caráter de expandir o emprego por si só, né? Ela tem um caráter de expandir o emprego dado que a economia cresça, e de forma mais rápida do que era antes da reforma trabalhista. Só que a economia não está crescendo. Então a gente não consegue ver na prática os efeitos da reforma trabalhista, porque ela depende, né, de que haja um crescimento econômico que sustente um ritmo de contratações que poderá acontecer mais rapidamente do que acontecia no passado, dadas as novas regras trabalhistas. Mas como a economia não está crescendo, então na prática nós não conseguimos enxergar o efeito da reforma trabalhista no mercado formal de trabalho, né? E o que nós estamos vendo é justamente o contrário, ou seja, quem está crescendo, né, ou seja, a fatia de emprego que está crescendo é justamente chamado conta própria, né, que são os microempreendedores individuais, que são pessoas que perderam seus empregos durante a crise de 2015, 2016, não estão encontrando novas vagas ou novos empregos em 2017, ou não encontraram no ano passado e não estão encontrando este ano, e por necessidade de sobrevivência estão se tornando microempreendedores individuais, né? A cada 10 segundos hoje no país abre uma nova MEI aberta, né? Essa é mais ou menos a proporção. A cada 10 segundos surge surge um novo microempreendedor individual no país, né? Por absoluta necessidade, né, de se procurar gerar renda, de se desenvolver alguma atividade produtiva que deveria estar sendo encontrada no mercado formal do trabalho, mas infelizmente não encontra e acaba tendo se tornar um empreendedor por absoluta necessidade.